Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h34. Bom dia, hoje dia 26 de junho de 2023, uma segunda-feira. Está no ar o nosso Jornal Verde Vale, a primeira edição desta semana. Comigo por aqui, Daliana Oliveira, bom dia. Muito bom dia para você, Jota. Bom dia para todo mundo que nos acompanha a partir de agora aqui pela 103,7, começando então mais uma edição do Jornal Verde Vale, para você que gosta de começar o dia sempre bem informado. E a partir de agora a gente confere os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Ações ambientais ajudam na recuperação de 254 hectares de florestas. Entenda o relatório da reforma tributária a ser votado na Câmara. Quina de São João, 8 apostas ganham e vão dividir 216 milhões de reais. Governo antecipa a entrega de 400 mil doses de insulina de ação rápida. Saniago abre inscrições para processo seletivo com salário de 9 mil reais. Goiânia é a sexta capital com mais mutilados por armas de fogo e explosivos. Estes e outros destaques agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h35. Mais uma vez, bom dia para você. A Petrobras contribuiu para a recuperação ou conservação direta de 254 mil hectares de florestas localizadas nos biomas da Mata Atlântica, Amazônia, Caatinga e Cerrado, graças aos projetos sociais apoiados pela empresa. A área restaurada equivale a mais de 2 vezes o município do Rio de Janeiro. Esse é um dos resultados apresentados no relatório de sustentabilidade 2022 da companhia, com informações, indicadores e compromissos relacionados às questões ambientais, sociais e de governança em relação à descarbonização de operações, além da redução da emissão de gases do efeito estufa em 39%. O gerente executivo de responsabilidade social, José Maria Rangel, disse que esse trabalho de conservação e restauração nos biomas brasileiros reflete o nosso compromisso com a garantia aí de um futuro sustentável para as próximas gerações, com a redução de emissões de gases de efeito estufa. Os projetos que apoiam contribuíram para evitar as emissões de 2.300.000 toneladas de dióxido de carbono, equivalente que previnem o desmatamento, é o que explicou a companhia. Agora 6h36, esporotricose. Notificar ajuda a prevenir casos dessa doença. Vamos saber mais com Sandra Fontela. A tricose é uma doença que afeta principalmente os gatos e pode ser transmitida aos humanos. O aumento no número de casos dessa zoonose é expressivo no Brasil. A notificação de casos em humanos passou a ser obrigatória no país, mas em animais a notificação ainda não é compulsória. José Renato Costa é da Comissão Nacional de Saúde Pública Veterinária do Conselho Federal de Medicina Veterinária e explica que a doença é causada por fungo. É uma micose causada pela infecção por Sporotrix, negligenciada tanto em humanos quanto animais ainda. Geralmente afeta a pele e as mucosas, embora outras formas clínicas raras possam comprometer articulações, ossos, sistema nervoso central e pulmões. A transmissão do fungo se dá por 2 formas: contato com o solo, plantas e matéria orgânica em decomposição. A principal forma de contágio atual é zoonótica e acontece pela arranhadura ou mordedura de animais infectados, especialmente o gato. O médico veterinário lembra que em maio o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica sobre a vigilância de esporotricose animal. José Renato destaca a importância de notificar os casos. Por se tratar de uma zoonose em amplo crescimento, de fácil difusão dos animais para o homem e por você ter evolução que eventualmente pode levar a óbito, dependendo da situação daqueles pacientes. Então, precisa ser notificada rapidamente. É importante manter os animais saudáveis e a qualquer sinal de doença é preciso consultar o médico veterinário. E o sistema CFMV-CRMVs lembra que está no período de recadastramento profissional de médicos veterinários e zootecnistas. O serviço dá direito a
cédula física e a versão digital. O recadastramento é de graça e online pelo site do Conselho em cfmv.gov.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem Sandra Fontela. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h39. E a Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, abriu inscrições de processo seletivo para a contratação temporária de profissionais de nível superior para trabalhar na capital. Segundo o edital, serão 4 vagas, sendo 2 para engenheiro agrônomo, 1 para alienador patrimonial de bens imóveis e 1 para analista de aviação. As inscrições são gratuitas e para concorrer os candidatos devem ter curso superior completo, registro ativo no órgão de classe e disponibilidade para trabalhar 40 horas semanais. Os interessados devem enviar a documentação necessária para o e-mail pss2023@saneago.com.br até o dia 2 de julho. Agora 6h39. Estado conclui entrega de cobertores para 246 municípios goianos. Juliana Carnevale traz os detalhes. De Goiás concluiu a entrega de cobertores da campanha Aquecendo Vidas para os 246 municípios goianos. Em 36 dias, a iniciativa, que é uma ação do Goiás Social, repassou 48.087 peças. Desde 2019, já são 9,5 milhões de reais de investimento em 277 mil cobertores doados para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para que o maior número de pessoas em vulnerabilidade social fosse alcançado, a OVG e o Gabinete de Políticas Sociais firmaram parcerias com os municípios, que fizeram a retirada dos cobertores na capital. Além do envio dos agasalhos para as prefeituras, a campanha Aquecendo Vidas 2023 também fez a entrega de cobertores em ocupações, assentamentos e áreas que abrigam famílias em vulnerabilidade social de Goiânia, inclusive em situação de rua. Além disso, desde o último dia 5 de junho, a OVG e o gabinete realizam a doação de cobertores para entidades de todo o estado cadastradas na organização. Serão 12 mil cobertores entregues em 187 instituições. A maioria abriga crianças e idosos. O restante será entregue nas unidades da OVG e para pessoas atendidas por programas sociais do governo de Goiás. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h41. Em jogo movimentado com 5 gols, Flamengo venceu o Santos fora de casa por 3-2 na Vila Belmiro. A partida teve os portões fechados por conta da punição preventiva de 30 dias que o STJD aplicou à equipe paulista. Cebolinha, Everton Ribeiro, Pulgar marcaram os gols da vitória do rubro-negro. O Santos descontou com Mendonça e também Rodrigo Fernandes. Santos vai encarar o Cuiabá no próximo domingo às 18h30 na Arena Pantanal. Antes pega o Blume na Vila na quinta-feira pela Copa Sul-Americana. O Flamengo pega o Fortaleza no próximo sábado às 18h30 no Maracanã. Antes, no entanto, o time decide uma vaga na Libertadores quarta-feira contra o Alcas. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h42. E o vazio sanitário da soja começa na próxima terça-feira em Goiás e se estende até o dia 24 de setembro, totalizando 90 dias. Nesse período, o produtor precisa ficar atento, porque não será permitido plantar ou manter plantas vivas de soja em qualquer fase de desenvolvimento em lavouras. Um dos objetivos é evitar a proliferação da ferrugem asiática, já que as plantas que nascem nas áreas cultivadas após a colheita da safra, conhecidas como tigueira de soja, podem se tornar hospedeiras do fungo causador da doença e por isso devem ser eliminadas. O presidente da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, José Ricardo Caixeta Ramos, explica que a medida fitossanitária é importante, pois ajuda a reduzir o índice populacional da ferrugem asiática no campo, colaborando ainda para a redução de aplicações de defensivos químicos e para a proteção ao meio ambiente. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h57, já de volta com o Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. Depois de quase 4 meses de discussões e debates, o relator da reforma tributária na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, apresentou nessa última quinta-feira o relatório da proposta de emenda à Constituição que dará início à reforma tributária.
Prevista para ser votada na primeira semana de julho, a proposta simplificará e unificará os tributos sobre o consumo e representa apenas a primeira etapa da reforma. A proposta unifica duas PECs que tramitaram pelo Congresso nos últimos anos, uma na Câmara e a outra no Senado. Essa é uma versão preliminar do texto que poderá ser alterada pela Câmara durante as negociações prévias a votações. A principal mudança prevista no relatório será a extinção de 5 tributos, 3 federais, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, administrado pelos estados, o Imposto sobre Serviços, o ISS, arrecadada pelos municípios. Em troca, será criado o Imposto sobre Valor Agregado Dual, dividido em duas partes. O Imposto sobre Bens e Serviços vai unificar o ICMS e o ISS. A contribuição sobre bens e serviços será arrecadada pela União. Agora 6h58. O concurso especial da Quina de São João de 2023 teve 8 apostas que acertaram as 5 dezenas sorteadas na noite do último sábado no Espaço da Sorte em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 12, 13, 45, 47 e 70. As apostas vencedoras do concurso 6.172 da Quina foram registradas em Anápolis, Goiás, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Jaú, São Paulo e Itaobim, Minas Gerais, além de Belo Horizonte, também Minas Gerais, São Mateus do Maranhão, Itabuna, na Bahia e Guaratuba, no Paraná. De acordo com a Caixa Econômica Federal, os ganhadores vão dividir o prêmio de mais de 216 milhões de reais e cada aposta vencedora vai levar 27.098.445 reais e 57 centavos. Essa é a maior premiação já paga na Quina de São João. O maior prêmio do concurso especial havia sido o de 2021 e pagou 204 milhões de reais, também para 8 apostas. Agora 6h59. Enfermagem discorda do voto de Dias Toffoli para o piso salarial. Alain Barbosa conta essa história. Na próxima sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal deve decidir sobre a ação direta de inconstitucionalidade da lei que criou o piso nacional da enfermagem. Até a tarde deste domingo, 5 dos 10 ministros haviam votado em sessão virtual. Apenas o ministro Edson Fachin votou pelo cumprimento integral e imediato da lei, conforme aprovada pelo Congresso Nacional. Já Dias Toffoli votou pela regionalização do piso, além de negociação coletiva para os trabalhadores da iniciativa privada, no que foi seguido por Alexandre de Moraes. Conselheiro do Conselho Federal de Enfermagem, Daniel Menezes, explica que a entidade recebeu o voto de Toffoli com estranheza por considerar as propostas inconstitucionais. Jamais se pode negociar direitos que já estão estabelecidos em lei própria. Então, o princípio da negociação ele deve de partir dos direitos básicos, mínimos estabelecidos, no caso, o piso salarial. E a realidade de regionalização é totalmente descabida em relação aos próprios termos do que foi aprovado pela lei, pela própria emenda constitucional 124. O relator da ação direta de inconstitucionalidade, ministro Roberto Barroso, votou e foi seguido por Gilmar Mendes pelo pagamento do piso, mas com a condicionante de que o valor seja até o limite do que for repassado pela União a estados, municípios e Distrito Federal. Em 12 de maio deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou lei liberando recursos para o pagamento do piso salarial a enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h01. O Instituto Goiás Pesquisa realiza o primeiro levantamento desse ano para as eleições de 2024 em Senador Canedo. A pesquisa é estimulada quando os nomes dos possíveis candidatos são apresentados para o entrevistado. Aparece em primeiro lugar o prefeito de Fernando Peloso, com 22% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o presidente da Câmara Municipal, Carpegiani Silvestre, com 15,22%. Ele é seguido de perto pelo ex-prefeito Divino Lemes, que marca 14,98% das intenções de voto. Completam a lista Tiago do Piso, Misael Oliveira, Júlio Pina, Alexandre Braga. Brancos e nulos somam 3,38%. Já os indecisos são 15,22%. Agora 7h02, 7h02. Goiânia é a sexta capital do Brasil com mais mutilados por armas de fogo e explosivos. A informação é do jornal O Globo, que analisou a cerca de 303 mil internações de baleados no Sistema Único de Saúde, o SUS, do Brasil em 2008 a 2022. No período foram 30 ocorrências desta natureza. A liderança isolada desse ranking é do Rio de Janeiro, com 88 casos de amputação. Embora tenha o dobro da população carioca, São Paulo vem na segunda posição, com 64 no mesmo período. Completam o topo da lista Fortaleza com 61, Salvador 48, Teresina 37,
Depois de Goiânia, na 7ª posição, vem Belém com 25 e em 8º, Porto Alegre com 20. Para efeito de comparação, a reportagem buscou informações sobre combatentes americanos em anos que englobam as guerras do Iraque e do Afeganistão. De 2001 a 2017, dados publicados pela Divisão de Vigilância em Saúde das Forças Armadas dos Estados Unidos mostram que houve 73 casos relatados de amputações importantes de membros inferiores e superiores em serviços causados por disparos de armas de fogo. E nessas guerras modernas, 90% das amputações ocorrem após explosões. O HDT abre processo seletivo de cadastro reserva para ampla concorrência e PCDs. A reportagem é com Eduardo Bernardo. O Hospital Estadual de Doenças Tropicais, o HDT, gerido pelo Instituto Sócrates Guanais em Goiânia, vai abrir seu terceiro processo seletivo de 2023. As vagas da unidade são destinadas à formação de cadastro reserva para candidatos em ampla concorrência e para pessoas com deficiência, PCDs. Os salários variam de R$ 1.454 a R$ 11.738. Os interessados devem se inscrever presencialmente entre os dias 3, 4 e 5 de julho de 2023, das 8 da manhã às 2 da tarde, na sede da Unidade de Saúde, localizada na Alameda do Contorno, Jardim Bela Vista, Goiânia, Goiás. Para concorrer, é preciso apresentar ficha de inscrição preenchida, bem como todos os documentos exigidos, originais e cópia, além dos pré-requisitos para cada cargo. Todas as informações do processo podem ser acessadas no site isgsaude.org.br, na aba Trabalhe Conosco. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora 7h04. O Grêmio goleou o Curitiba por 5-1 neste domingo em Porto Alegre pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cristialdo, Vila Sante, Bitelo, Soares e André marcaram os gols do tricolor e Manga fez para o Coxa. O Grêmio assumiu a vice-liderança com 23 pontos somados. Já o Curitiba segue afundado na lanterna com apenas 4 pontos. O Grêmio só volta a campo no sábado. O tricolor gaúcho visita o Bahia às 18h30 na Arena Fonte Nova. Já o Curitiba enfrenta o Goiás no dia 3 de julho às 20 horas no Serrinha. Os duelos são válidos pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ainda falando do Brasileirão, Botafogo venceu Palmeiras e manteve a liderança absoluta. Os detalhes você confere com Alain Barbosa. Botafogo permanece absoluto no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o alvinegro carioca manteve a liderança do Brasileirão com 30 pontos após vitória sobre o Palmeiras em pleno Allianz Parque. Placar de 1-0, gol do artilheiro da competição com 10 gols, Tiquinho Soares. Invicto, havia 31 partidas jogando dentro de casa. O Verdão ainda desperdiçou a chance de igualar o placar aos 36 minutos do segundo tempo, mas Rafael Veiga isolou uma cobrança de pênalti. Com a derrota, o Palmeiras despencou para a 4ª colocação do campeonato. Na entrevista coletiva, o técnico do Botafogo, Luiz Castro, explicou como estudou o adversário para sair vitorioso da partida. Sabemos que o Palmeiras na contra-transição é fortíssimo, na bola parada é fortíssimo, naquilo que é uma equipa ter a sensação que tem o jogo controlado e lançam ataques rápidos. Muitas vezes chama-nos, atrai-nos para uma pressão que é para lançar nas costas. Sabíamos tudo isso. Então tivemos que ajustar tudo em função disso. Quem assumiu a vice-liderança do Brasileirão com 23 pontos foi o Grêmio, após uma sonora goleada sobre o Lanterna Curitiba. 5-1, com gols de Cristaldo, Vila Sante, Bitelo, Soares e André. O Flamengo, na 3ª colocação com 22 pontos, venceu o Santos por 3-2 na Vila Belmiro, afundando o peixe ainda mais na crise. Nos demais jogos do domingo, o Internacional venceu o América Mineiro no Independência por 2-1. Em casa, o Red Bull Bragantino manteve o Goiás na zona de rebaixamento ao vencer o adversário por 2-0. 4 jogos foram realizados no sábado. Atlético Paranaense 1, Corinthians 0, Fluminense 2, Bahia 1, Fortaleza 2, Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 1, São Paulo 0. A 12ª rodada ainda tem um jogo nesta segunda-feira. O Vasco enfrenta o Cuiabá às 9 da noite no estádio Luso Brasileiro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
A sexta-feira chegou ao final com os preços futuros do milho recuando na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 56,19 e R$ 66,17 e acumularam desvalorização de até 3,25% ao longo da semana. O vencimento julho 23 foi cotado a R$ 56,19 com perda de 3,95%. Setembro 23 valeu R$ 59,91 com desvalorização de 4,65%. Novembro 23 foi negociado por R$ 63,17 com baixa de 3,85%. E o janeiro 24 teve valor de R$ 66,17, uma queda de 3,51%. No acumulado semanal, os contratos de milho brasileiro registraram desvalorização de 1,59% para o julho 23 de 3,25%, o setembro 23 de 2,32%, para o novembro 23 é de 1,64% e para o janeiro 24 em relação ao fechamento da última semana. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h08. Imposto de Renda 2023. Saiba como não cair em golpes ao consultar a restituição. Os detalhes é com Alexandre Figueiredo. A Receita Federal liberou nesta sexta-feira a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2023. O pagamento aos contribuintes que têm valores a receber será feito no dia 30 de junho. No entanto, mesmo antes de ser liberada oficialmente a consulta, muitas pessoas têm denunciado o recebimento de meios suspeitos. Educador financeiro e diretor da Multimarcas Consórcios, Fernando Lamonier, alerta como estar preparado para não cair em golpes. O principal mecanismo de evitar cair nesses golpes, uma vez que os golpistas passam a olhar isso como uma oportunidade para eles faturarem enorme, é que os e-mails da Receita Federal e do governo, eles não contêm links para você clicar. Isso significa que você pode sim receber um e-mail, contudo, todo o processo vai ter que ser feito via os portais do governo, gov.br, diretamente. O novo lote irá contemplar mais de 5 milhões de brasileiros, totalizando um valor de 7 bilhões e 500 milhões de reais em restituições residuais de exercícios anteriores. Lamonier reforça que, na maioria das vezes, os criminosos não realizam golpes complexos e apenas aproveitam vulnerabilidades que os próprios contribuintes precisam estar atentos. A própria pessoa, ela auxilia o golpista nesse roubo de dados, seja compartilhando senha, compartilhando informações confidenciais, seja deixando uma pessoa que você não conhece te ajudar, te auxiliar online ou presencial. Isso tudo são mecanismos de engenharia social que essas pessoas, esses golpistas, eles fazem. Então, a forma mais clara de prevenção aqui, obviamente, é se você recebeu algum contato, um SMS, um WhatsApp, um e-mail, um telefonema, que você não confie, uma pessoa que quer te ajudar, que vai te pedir dados confidenciais, senha, tudo isso, porque não é o padrão das instituições financeiras e nem do governo federal. O calendário de pagamento dos lotes de restituição ainda possui mais 3 datas. O próximo lote, de acordo com a Receita Federal, será pago no dia 31 de julho. A Agência Rádio Web, com produção de Rafael Ferri, Alexandre Figueiredo. Agora 7h10, 7h10. No próximo bloco, gasolina cai 0,9% nas bombas. Cadastro de agricultores familiares está disponível nas unidades da Emater nos municípios. Essas e outras notícias você confere daqui a pouco, logo após o intervalo. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h19, já estamos de volta com o terceiro e último bloco aqui do Jornal Verde Vale. Até o próximo dia 9, o Ministério da Saúde vai concluir a distribuição de mais de 400 mil unidades de insulina análoga de ação rápida usada no tratamento de diabetes tipo 1. A compra do medicamento ocorreu após 5 meses de negociação com o setor farmacêutico, depois de 2 tentativas frustradas. É que 2 pregões anteriores, em agosto do ano passado e em janeiro desse ano, não receberam propostas. O Ministério da Saúde antecipou a entrega da insulina por conta do risco de desabastecimento motivado pela escassez mundial do produto. Essa carga de 400 mil unidades se soma a de 1.300.000 doses compradas emergencialmente e que vão garantir o abastecimento do SUS e de mais de 60 mil pessoas que fazem atendimento no Sistema Único de Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, as insulinas regulares, as mais consumidas, indicadas para pacientes com diabetes tipo 2 e demais tipos, estão com estoque adequado. As insulinas análogas de ação rápida foram incorporadas ao SUS em 2017, após a aprovação da Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde.
Agora 7h20. Gasolina cai 0,9% nas bombas. Bárbara Michelini traz os detalhes. O preço médio da gasolina comum caiu 0,9% nesta semana nos postos brasileiros. Segundo pesquisa divulgada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, a variação equivale a uma baixa de 5 centavos por litro em relação ao levantamento da última semana. Na ocasião, o preço médio estava em R$ 5,40, ou seja, para esta semana, a média de preço do litro está em R$ 5,35. É a segunda queda consecutiva nas bombas após forte alta. A nova redução vem após a Petrobras cortar o preço de venda da gasolina nas refinarias em 13 centavos por litro a partir do dia 13 de junho. Quando os postos aplicam um desconto, o corte pode impactar no bolso do consumidor. Em Brasília, capital federal, por exemplo, se sobe o preço nas refinarias, imediatamente sobe para o consumidor nas bombas. Mas se cai o valor que os postos pagam, nem sempre o consumidor vai sentir de imediato o alívio financeiro. A baixa no valor agrada o governo, que pretende retomar integralmente a cobrança de impostos federais sobre a gasolina agora em julho. Ou seja, se não cair o bastante para compensar o aumento, pode preparar o bolso que no próximo mês pode ter aumento no preço final novamente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bárbara Michelini. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h22 agora. As escolas do futuro de Goiás, Raul Brandão de Castro, aqui em Mineiros, Luiz Rassi, em Aparecida de Goiânia, e José Luiz Bittencourt, em Goiânia, Sara Luísa Lemos, Kubitschek de Oliveira, em Santo Antônio do Descoberto, abriram um edital para 123 vagas em cursos técnicos gratuitos à distância. Os cursos são de desenvolvimento web e mobile e o marketing e mídias sociais. As aulas são 80% online e 20% com encontros presenciais aos sábados, das 8 às 17, na unidade na qual o aluno escolher estudar. As inscrições podem ser feitas pelo site www.efg.org.br até o dia 23 de julho deste ano. A aula inaugural está prevista para o dia 21 de agosto na plataforma virtual das EFGs. As primeiras turmas serão formadas de acordo com o preenchimento das vagas abertas pelo edital, que segue o fluxo contínuo. Isso significa que a convocação e o início imediato se dão quando o quantitativo necessário de inscritos for alcançado. E o cadastramento de agricultores familiares que desejam vender os seus produtos para o Programa de Aquisição de Alimentos do Estado de Goiás está disponível nas unidades da Emater dos municípios. Os detalhes, quem traz é Lucas Xavier. A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Emater iniciaram o cadastramento de agricultores familiares interessados em participar do chamamento público do Programa de Aquisição de Alimentos do Estado de Goiás, o PAA estadual. As inscrições terminam no dia 19 de julho. Os cadastros estão sendo realizados pelos técnicos da Emater em todas as unidades locais do interior do estado. Para os municípios onde não há escritórios da agência, equipes se deslocarão para atender a demanda. O objetivo é fazer com que produtores de todo o estado participem do programa, visto que o PAA estadual prevê a compra e a disponibilização de produtos da agricultura familiar para pessoas em situação de insegurança alimentar. Para a inscrição, é necessário que o produtor tenha em mãos a cópia de frente e verso do RG, CPF, comprovante de endereço, declaração de aptidão ao PRONAF ou o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, além da inscrição estadual e comprovante de conta bancária obrigatoriamente da Caixa Econômica Federal. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto nas legislações competentes, estabelecidas pela Anvisa, Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para o chamamento, fica limitado o fornecimento de alimentos ao valor total de até R$15 mil por ano por produtor ou fornecedor cadastrado. Os preços de venda dos produtos são definidos de acordo com a tabela da Conab. De Goiânia, Lucas Xavier, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora 7h25, o Internacional venceu o América Mineiro por 2-1 de virada e chegou a 8 de jogos de invencibilidade. Juninho abriu o placar para o Coelho, mas Jean Dias e Alemão aplicaram a virada no segundo tempo. O Colorado emenda o 8º jogo seguido de invencibilidade e se aproxima do G4. O Coelho, por sua vez, segue na zona de rebaixamento. América Mineiro e Internacional voltam a campo no meio de semana. O Colorado enfrenta o Independente de Medellín, na Colômbia,
na próxima quarta-feira às 19 horas, horário de Brasília, pela última fase de grupos da Libertadores. Pelo Brasileirão, recebe o Cruzeiro no Beira-Rio no próximo sábado às 21 horas. Já o América enfrenta o Peñarol do Uruguai na quinta-feira às 21 horas, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. No domingo, o Coelho enfrenta o Atlético Mineiro pelo Brasileirão às 16 horas. Jornal Verde Vale. Agronegócios. As correções continuam e o mercado da soja segue operando em campo negativo na Bolsa de Chicago até a última sexta-feira. Perto das 8h15, horário de Brasília, as cotações cediam 17,25 a 20,75 pontos, confirmando a intensa volatilidade dos períodos de mercado climático norte-americano. Assim, o julho tinha $14,80 e novembro $13,18 por bushel. Milho e trigo também caíam, bem como o farelo, que cedia mais de 2% na manhã da sexta-feira. Os mapas para os Estados Unidos apontam ainda para temperaturas mais amenas nos próximos dias no meio oeste, em relação ao que sinaliza nas últimas semanas, enquanto as chuvas podem mostrar certa melhora. No entanto, divergências entre modelos climáticos preocupam e intensificam a volatilidade, além de darem espaço aos movimentos de realização de lucros depois de altas tão fortes registradas nas últimas sessões. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Muito bem, 7h27, 7h27, chegamos então ao horário de trazermos para você as informações locais, né? O último fim de semana registrado aqui em Nossa Mineiros, aquilo que aconteceu, você vai ficar sabendo por aqui a partir deste momento. Jornal Verde Vale, Bombeiros. 7h27, neste fim de semana foi registrado um acidente com vítima fatal na BR-364, lamentavelmente, isso por volta das 23 horas, quando as guarnições de resgate, busca e salvamento foram acionadas para deslocar até a BR-364, próxima à região da Ponte das Perdizes, para atender grave ocorrência de acidente de trânsito envolvendo carro e carro. A caracterizada e classificada pelo Corpo de Bombeiros, colisão misteriosa. No local, deparou com um dos veículos fora da pista, um Ford Fiesta. Foram informados aí que a condutora estaria com uma fratura no membro superior, ou seja, no braço, e foram transportados por terceiros para atendimento médico. O segundo veículo, Fiat Uno, ficou tombado aí sob a pista de rolamento. Haviam 2 ocupantes, sendo uma vítima do sexo feminino de 49 anos, estava fora do carro, era passageira e foi atendida e transportada pela unidade, para a UPA aqui de nossa cidade, onde ficou aos cuidados da equipe médica de plantão. Já o condutor de 56 anos, que ficou preso às ferragens, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no local. Realizou então o desencarceramento, a retirada, e deixou aí sob os cuidados do Instituto Médico Legal. Retirou o veículo da pista e realizado a limpeza da mesma. A cena e os veículos ficaram aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal, que compareceu ao local posteriormente. Ainda por volta das 5h20, a equipe de resgate foi até a rua Amazonino, no setor Michelangelo, para atender uma ocorrência de agressão por arma branca. A vítima apresentava um ferimento perfurante no abdômen. Diante dos fatos, foi feita a limpeza dos ferimentos, contenção da hemorragia e transporte até a unidade de pronto atendimento, onde ficou aos cuidados da equipe médica de plantão. Ainda seguindo com as ocorrências do Corpo de Bombeiros, também foi registrado ainda neste fim de semana, na BR-364, quilômetro 306, na entrada da região da Corrideira, uma vítima de capotamento. No local, deparou aí com o condutor, de um Citroën C4 fora da pista. O veículo estava com as rodas para cima. O condutor estava fora do veículo, aparentemente com ferimentos leves. Segundo ele, veio a desviar de um animal da pista, perdendo o controle e capotando logo em seguida. Foi realizados os primeiros atendimentos e a condução até a unidade de pronto atendimento também. Então, estas as principais registradas neste fim de semana aqui em Nossa Mineiros pelo Corpo de Bombeiros.